Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, você que está aqui, você que está em casa, no livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 3. O Salmo de número 3 é o Salmo de Davi. Essa semana nossa irmã Jeanine partilhou comigo algo muito especial, e é sobre isso que eu quero falar. Disse para ela: minha irmã, vou refletir sobre esse assunto e vou querer ministrar. E foi tão rápido como Deus trouxe essa reflexão ao meu coração e essa palavra que eu quero partilhar com você nessa noite. Salmo de número 3 é o salmo onde o coração do rei Davi estava extremamente aflito. O rei Davi estava angustiado. As sensações emocionais no coração desse rei, e quero falar dele agora como um pai, era algo assim que não dá para medir. Davi estava fugindo do seu próprio filho, pois o seu próprio filho queria matá-lo e tomar o reino dele. Aliás, tomou o reino, mas não queria só isso, né? Ele não queria apenas tomar o reino do pai, ele queria matar o próprio pai. E então, no caminho, Davi faz esse salmo. Salmo, nós sabemos, irmãos, que é ou uma música ou é uma poesia, tá? Por isso que é correto, quando a gente vai falar sobre salmo, não falar capítulo nem versículo, né? Salmo a gente fala o número dele e o verso, pois ele é ou uma música ou ele é uma poesia. Então nós vamos ler o Salmo de número 3 a partir do verso 1. Exatamente o título está assim, né? Salmo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão. Vamos ler a palavra? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Aí agora, entre parênteses, tem uma pausa. Eu já quero chamar a sua atenção, porque possa ser que alguém aqui tenha uma Bíblia, onde entre parênteses, ao invés do nome pausa, está escrito a palavra Selá. Quem aqui tem uma Bíblia que está escrito essa palavra, Selá? Ali, isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre essa pausa, ou sobre essa palavra hebraica chamada Selá. Vamos continuar lendo. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Mais uma vez, uma pausa ou Selá. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém. E mais uma vez, uma pausa. É sobre isso que eu quero falar nesta noite com a igreja rapidamente. Por isso que o título da mensagem dessa noite é exatamente esse: Selá. O que seria Selá? Primeiro eu quero explicar para voltar na história de Davi com seu filho, tá? A palavra Selá, gente, é uma palavra hebraica que significa várias coisas, inclusive uma delas é exatamente isso, pausa. Como eu disse, o livro dos Salmos é um livro ou de cântico ou de poesia. Então muitos desses salmos, eles eram entoados no templo, eles eram entoados no culto ao Senhor, sempre, se você conhece a cultura judaica, você vai saber disso, sempre acompanhado de instrumentos, símbolos, harpa, cítara, trombetas. E sempre que alguém estava cantando, sempre o culto ao Senhor tinha um momento do coro dos levitas. Quando o salmo estava sendo entoado e cantado, era muito comum que o próprio compositor, aquele que fez a música, ele determinasse o momento da pausa. Mas entenda, aqui nós temos muitos músicos, essa pausa não era apenas aquele intervalo, para você que conhece música, que é necessário dentro de uma canção, não. A composição que exigia um momento de selar, entre parênteses, tinha um propósito especial da
compreensão da mensagem passada. Então não era apenas uma pausa para os instrumentistas, para aqueles que estavam cantando. Você que já leu uma partitura, você sabe que numa partitura você tem momentos de pausa, né? Mas não era isso, até porque quando uma canção como essa aqui era entoada, os músicos continuavam, mas o coro, os cantores paravam. Então, quando alguém compunha uma música assim, que na própria canção colocava entre parênteses Selá, os músicos continuavam a dedilhar seus instrumentos, a tocarem seus instrumentos, mas o coro, os cantores paravam. E por quê, gente? Porque aquilo que estava sendo transmitido era tão importante, tinha que se dar uma atenção tão grande para aquilo que já tinha sido cantado, que quem escreveu exigia uma pausa para refletir sobre tudo que tinha sido dito. Esse era o propósito. Então, todas as vezes que você ler um salmo, que você vê no final de uma frase, entre parênteses, ou a pausa ou o nome Selá, pode ter certeza que o compositor está dizendo para você e para mim: o que foi dito é muito importante e você precisa refletir profundamente sobre o que foi dito. Fecho agora o parênteses, vamos voltar para a história de Davi, porque possa ser que muitas pessoas aqui não conheçam. Vejam só, Davi foi escolhido por Deus para ser o rei no lugar de Saul, e o Senhor então o tira de pastor de ovelhas para estar sentado no trono, sendo o rei. Aliás, foi o rei mais importante da história de Israel. E foi assim, escolhido, o homem que a palavra diz que Deus o escolheu porque ele era segundo o seu coração. Davi foi escolhido e a palavra diz que ele era um homem segundo o coração do Senhor, apesar da sua falha, apesar da sua humanidade. E no meio do caminho, obviamente, nós conhecemos a história. Davi, de fato, tropeçou e errou feio. Não foi apenas um adultério, além de ter tomado para si a mulher de um dos seus melhores amigos, como não conseguiu consertar a situação, estou sendo muito resumido, ele então planeja, arquiteta assassinar o homem. E o faz, não diretamente, mas através de uma ordem que ele deu. E então, Urias morre. Davi é corrigido pelo Senhor, e quando Deus manda o profeta Natã ir trazer a palavra de correção, uma profecia, há uma liberação profética de correção para Davi. O profeta Natã diz para ele: a espada não vai se apartar da sua casa. O que você fez às escondidas, o Senhor trará na sua vida em público. O que você fez em oculto, Deus vai retribuir a você para que todos em Israel vejam. Essas foram as palavras de Natã, por ordem de Deus, para Davi. O que Davi fez, gente, para toda a nação, não ficou muito claro, até porque vocês conhecem a história. Depois que o marido de Batseba morre, Davi a toma em casamento, casa com ela. Então, quando a criança nasce, para todos os efeitos, né, a criança nasceu ali, ninguém sabia fazer as contas. Resumo, na cabeça dele, ele tinha resolvido um problema. Nada. Ele tinha traído para si um grande problema. E a palavra diz então que começou agora um problema dentro da sua casa. A palavra diz que Davi, ele tinha muitos filhos. Um dos filhos, chamado Aminon, violenta a própria irmã. Davi não faz nada, porque, irmãos, quando nós como pais não cumprimos o nosso papel de autoridade, nós perdemos a nossa autoridade para corrigir os nossos filhos. Isso acontece em muitas famílias. Tem pais que às vezes vão tentar corrigir os seus filhos e os filhos olham para os pais, ou não dizem isso no rosto, até por uma questão até de temor, mas pensam: você está querendo me corrigir? Foi mais ou menos o que aconteceu com Davi. Quando Aminon violenta Tamar,
palavra diz que Davi não disse para ele nada nem de bem nem de mal. Absalão, que era irmão de Tamar, do mesmo pai, da mesma mãe, então agora trama e assassina o próprio irmão, o irmão mais velho, Aminon. Todas essas desgraças acontecendo na família de Davi. Depois que Aminon é morto por Absalão, foge para a casa do avô, passa lá 3 anos aproximadamente, e depois de 3 anos ele arma um plano para voltar, porque Davi achou que isolá-lo, tratá-lo com silêncio resolveria o problema. 3 anos depois Absalão volta, Davi o recebe, e a palavra deixa bem claro que sobre o assunto, gente, nós estamos falando de um assassinato dentro da própria família, sobre o assunto, Davi não tratou nada, absolutamente nada com ele. Então na cabeça de Absalão, que agora era o sucessor, né? Porque primeiro era Aminon e o segundo sucessor era Absalão, na cabeça de Absalão era mais ou menos assim: para o meu pai está tudo bem. Se passou um tempo e a coisa esfriou, né? Arrefeceu, está tudo bem. E foi o que ele pensou. E agora a palavra diz que nos próximos anos, Absalão agora monta um plano para tomar o reino do pai. A palavra diz que todos os dias ele sentava, colocava uma cadeira na porta da cidade de Jerusalém. E lá ele recebia as pessoas, ele era o príncipe herdeiro. E ele sabia das necessidades das pessoas. Então quando ele via alguém tentando ter acesso ao rei, ter algum momento com o rei, e essa pessoa não conseguia acessar o rei, ele chamava e dizia: eu te entendo, eu sei que é muito difícil falar com o rei. Um dia quando eu for rei em Israel, você vai ter acesso direto, eu vou resolver seus problemas. Eu gosto demais desse detalhe, a palavra diz assim: então Absalão foi tomando o coração do povo de Davi para si. Algum tempo depois, possivelmente ele percebeu que já tinha uma base, então chama um sacerdote que era amigo dele, chama um profeta que era amigo dele, e ele mesmo se unge rei. Quando Davi sabe da notícia, a palavra diz que, não querendo enfrentar o seu filho, o que ele faz? Ele foge. Daí nasce o Salmo 3. Já já a gente vai voltar para o Salmo 3. Davi foge, a palavra diz que ele deixa tudo. Absalão chega em Jerusalém, e a palavra diz que o primeiro ato dele em Jerusalém, Davi fugiu com Abigail, a sua esposa, Batseba também era sua esposa, era um costume cultural da época, mas deixou o que naquela época era chamada das concubinas do rei, né, do harém do rei. A palavra diz que o primeiro ato de Absalão para envergonhar seu pai foi mandar colocar uma cadeira exatamente no terraço da casa do palácio, onde toda Jerusalém conseguia ter uma visão privilegiada. E ali, durante o dia, a palavra diz que ele se deitou com todas as mulheres de seu pai, justamente para dizer: olha, meu pai não tem mais poder, o poder agora é meu. Depois desse ato, ele junta o exército e agora vai para matar o pai. Exatamente aqui nasceu o Salmo 3. O Salmo 3 fala de um momento onde Davi estava completamente angustiado. Sabe aquele momento, meu irmão, minha irmã, que a gente não tem palavras para explicar o momento que a gente está vivendo? Sabe aquele momento que a gente vai andando e tem pessoas do nosso lado e a gente não sabe nem como começar a conversa, ou não sabe nem como responder as perguntas? Eu penso que aquela caminhada pelo deserto, porque a palavra diz que Davi foi para uma fortaleza se esconder. No meio do caminho ele encontra um homem que era amigo de Saul, e a palavra diz que esse homem começa a atirar pedra nele. Começa a atirar pedra e dizer: seu assassino, seu assassino. A palavra diz que esse homem atirava pedras e atirava areia em Davi. O oficial que guardava, né, fazia a guarda de Davi, disse para o rei: rei, me autorize, eu vou tirar minha espada e vou arrancar a cabeça dele. Davi estava tão angustiado que a resposta que ele deu foi: se o Senhor está permitindo isso acontecer comigo, Ele sabe. É como se ele dissesse assim: eu estou merecendo passar por isso. Agora você entende o porquê do Salmo 3?
E a palavra diz que durante todo o caminho aquele homem foi insultando Davi, amaldiçoando Davi. Penso que essas palavras aqui do início do Salmo 3, ele pode ter tirado daqueles insultos. Quando ele diz assim, né? Deus nunca o salvará. Muitos me dizem, Deus nunca me salvará. Agora, já que você compreendeu o contexto histórico do Salmo 3, eu quero convidar você para a gente mergulhar na importância da pausa que Davi sugere. Volte-se aí para a sua Bíblia, porque o Salmo 3 começa assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Selá. Pausa. Eu penso que se essa música foi cantada em algum momento depois, em um momento de celebração, acompanhado de instrumentos, quem estava cantando, no momento que chegou aqui nessa pausa, os instrumentos continuaram e ficou aquele silêncio das vozes. Sabe o que é o silêncio das vozes, gente? É Deus nos convidando para refletir, preste bem atenção, refletir sobre o momento que estamos vivendo. Refletir sobre o momento que estamos passando. Refletir sobre a situação real que nós estamos vivenciando. Irmãos, no mundo corrido do jeito que a gente tem vivido, é muito raro alguém se permitir olhar para a sua vida e dizer: deixa eu ver direitinho o que é que eu estou vivendo. Porque no natural, irmãos, nós vamos sendo atropelados pelas situações da nossa realidade. Você entende por que pessoas estão repetindo os mesmos erros de sempre? Sabia disso? Tem gente, meu irmão, que está saindo de derrocada e entrando em derrocada, saindo de problema e entrando em problema, sem aprender nenhuma lição. O propósito de selar, da pausa no Salmo 3, é exatamente esse. É como se Deus usasse isso dentro das canções para dizer assim para mim e para você: olha, o que foi dito antes é tão importante que você não pode passar correndo. Não tem como passar por esse assunto correndo. Sabe por que Davi está vivendo esse momento? Porque dentro da sua família tinha acontecido uma violência contra uma mulher, e Davi passou correndo sobre o assunto. Dentro da sua família um irmão tinha assassinado o outro, e Davi passou correndo pelo assunto. O irmão que assassinou o outro fugiu para a casa do pai, e lá passou 3 anos, e quando ele volta, Davi passou correndo pelo assunto. Só que aqui o Senhor está trazendo para ele uma lição. Davi, olha o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Está dizendo que para você não tem mais salvação. Davi diz: para tudo, para. Eu tenho que pensar sobre isso. É muito forte. O que me aconteceu é muito forte. Eu não posso deixar isso passar desapercebido. A palavra dessa noite, irmãos, é um convite de Deus para nós, nos convidando para refletir sobre esse selar. Mas entenda, a palavra selar não é apenas uma pausa. É interessante, quando a gente vai estudar essa palavra, a raiz dela não tem o propósito da gente apenas parar de cantar, deixar os instrumentos cantando e dar apenas uma pausa na canção. Essa palavra, ela está na Bíblia 74 vezes. 71 vezes está no livro dos Salmos. 3 vezes ela aparece no livro do profeta Abacuque, também no momento onde a palavra dita era muito contundente, era uma palavra muito especial. E sempre esse convite, o convite para pare e pense o que você ouviu até agora, pare e pense sobre tudo que aconteceu na sua vida até agora. Para quê? Para não repetir os mesmos erros, para não repetir as mesmas situações,
para não repetir as mesmas falhas. Porque entenda, irmãos, quando a gente não para refletir, pastor Ed, eu estou sem retorno, se puder abrir aqui para mim, por favor. Quando a gente não para refletir sobre o que nos acontece, sabe o que pode acontecer? Exatamente o que aconteceu com Davi. Porque a palavra mostra que porque Davi passou sobre fatos importantes e trágicos da sua vida e da sua família, e ele não se deu a oportunidade de refletir, pesar. É interessante que a palavra selar em hebraico tem esse significado também. É Deus convidando a gente, pese aí na sua mente, pese aí no seu coração, se de fato isso já foi superado. Pese aí no seu coração, se você já superou aquele trauma mesmo. Pese aí no seu coração, dê a pausa para pesar a sua realidade, dê a pausa para pesar o que aconteceu à sua vida. É interessante, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja muitos psicólogos, e sempre é tratado, né, na ciência da psicologia, o quanto é danoso para o ser humano quando ele passa por um momento trágico de perda, que vai gerar algum tipo de luto, e essa pessoa não vive de fato o luto necessário. As consequências são desastrosas. Por quê? Porque a correria da vida quer, irmãos, nos engolir. Irmãos, é muito raro uma pessoa que de fato reflete, consegue pausar. Pastor, como é que eu vou pausar nessa minha vida tão corrida? Você entende que essa é uma estratégia do maligno, do mal? É fazer a gente estar entrando em problema, saindo de problema, sem jamais aprender uma única, ínfima lição sobre o assunto anterior. O Salmo 3 nos revela isso. A pausa aqui é necessária para que a gente pese, para que a gente reflita, para que a gente tire lições. O que Deus está falando é muito importante para a gente desprezar. Perceba se os maiores problemas que você enfrentou, que alguns deles se repetiram, não foi porque você não aprendeu a última lição. E eu posso dizer, sabe por que não aprendeu a última lição? Porque passou correndo. Porque passou correndo pelo assunto. Vou repetir, foi exatamente o que Davi fez. Quando ele olha para dentro da sua casa, e a primeira tragédia foi um irmão violentando uma irmã, Davi tinha tanta coisa para resolver. Ele estava envolvido em tantas situações, governando o país, cuidando da casa, provendo o povo, que ele disse, isso se resolve por si só. O tempo vai resolver essa situação. Ah, irmãos, o tempo, quando você não aplica o remédio certo, ele não resolve a situação. Eu quero ir para a parte final dessa minha mensagem. Deus ama a pausa. Você sabia disso? Deus ama a pausa. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, destrói famílias, destrói relacionamentos, é a ausência de pausa. Quer ver um casamento que está assim por um triz para encerrar? É quando esses dois não conseguem mais ter a capacidade de ter um tempo de um olhar para o outro e perceber o que a gente está precisando aprender da nossa última discussão. Vamos falar no português bem claro. O que a gente está precisando aprender e tirar lições da nossa última briga? Porque entende, irmãos, casais normais têm discussão, tem briga, só se só tiver aqui casal santo. Mas casal mesmo, servo de Deus, temente ao Senhor, às vezes não vão se concordar, vai ter discussão, nem tudo vai se concordar. Mas o convite de Deus é, não passe correndo por cima disso. Davi está dizendo, olha, muitos estão falando ao meu respeito, para ele, que o filho agora está tentando matá-lo, para ele não tem mais salvação. E Deus diz para Davi, não passe correndo por cima desse assunto. Dá uma pausa aí, Davi. Por que isso aconteceu, Davi?
Por que essa situação chegou a esse nível, Davi? Não passa correndo. E é tão maravilhoso, e agora eu quero encerrar a minha mensagem convidando você para a gente mergulhar em detalhes no Salmo 3, porque a resposta de Davi, depois que ele reflete sobre o que tinham falado a respeito dele, é maravilhosa. Então volte-se aí para a sua Bíblia. O Salmo 3 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Ou seja, Davi está trazendo uma constatação. O que eu estou vivendo, meu Deus, o que eu estou vivendo é difícil, tá? Muitos são os meus adversários. Ele estava falando de quê? Estava falando de Absalão. Ele estava falando sobre os amigos que tinham andado com ele, que agora estavam do lado de Absalão, tá, gente? Por exemplo, um homem chamado Aitofel, que era tio de Batseba. A palavra diz que esse homem, permita dizer isso, tá? Agora é um crivo meu. Esse homem estava com sangue nos olhos. Ele queria se vingar de Davi também. É tanto que quando Absalão pede um conselho, ele diz: olha, você tem que sair agora atrás dele, porque ele está cansado, ele está fragilizado, e o momento de atacá-lo é agora. Aitofel era conselheiro de Davi. Então quando Davi diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, tenho certeza que ele estava contando todos. Absalão, seu próprio filho, os soldados que lhe eram leais, Aitofel, ele estava contando todo mundo. E ele diz: muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Em outra versão da Bíblia diz: para esse não tem salvação. E Davi diz o quê? Para tudo. Essa é a sentença da minha alma? Não, não pode. Senhor, deixa eu refletir sobre isso. Sabe o que na verdade Davi estava dizendo, gente, com essa pausa? Deixa eu pensar como foi que eu deixei chegar nessa situação. Irmãos, eu atendo pessoas o tempo todo. E eu vejo pessoas saindo de crise financeira e entrando em crise financeira. Porque algumas coisas estão passando muito rápido. Eu vejo pessoas saindo de relacionamento e entrando às vezes num pior. Porque está passando muito rápido por cima de tudo. Davi está dizendo aqui: eu não posso repetir os mesmos erros. E é interessante, né? Quando a gente diz assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí tem gente que diz: olha, mas ele falhou muito. Mas você já percebeu que falha mesmo, erro mesmo na vida de Davi, que Deus permitiu que viesse a público? E olha que não foi um errozinho, né? Não foi um probleminha na família, foi um problemão. Só foi esse aqui. O que me leva a crer que quando ele compõe o Salmo 3, ele está dizendo: eu não vou deixar mais isso se repetir na minha vida, não mesmo. Nunca mais alguém vai olhar para mim e dizer: para esse não tem salvação, nunca mais. Porque olha qual foi a resposta dele depois do tempo onde ele pesou, onde ele pausou a sua vida naquela caminhada do deserto. Olha a resposta dele, verso de número 3: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte ele me responde. Pausa de novo. Agora ele estava refletindo sobre o que ele tinha agora como convicção. Ele estava dizendo: eu sei que o Senhor me perdoou. É só você ler o Salmo 51, tá? Depois leia o Salmo 51. O Salmo 51, gente, ele foi escrito antes desse, tá? Porque aqui já tinha aproximadamente 4 ou 5 anos da tragédia que tinha acontecido lá quando ele tinha arquitetado a morte de Urias. Então o Salmo 51 era algo que ele estava vivendo no seu coração e dizendo: meu Deus, eu sei que eu errei, e eu sei que tudo que eu tenho vivido até agora é resultado do meu erro. Não vou deixar isso passar desapercebido, eu não vou passar correndo por cima desse assunto. Esse assunto precisa ser pesado, esse assunto precisa ser ponderado, eu preciso aprender lições aqui. Por isso que ele vem com uma resposta: o quê?
Para mim não tem salvação? Claro que tem salvação. O Senhor é meu escudo, Ele é o meu ajudador, Ele já me perdoou, ninguém pode me acusar mais de nada. Eu sei que eu estou vivendo as consequências do meu erro, mas eu sei o Deus que me amou e me perdoou. É importante, né, pensar sobre o assunto. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Ele está dizendo: eu vou andar de cabeça erguida. O Senhor está te dizendo nessa noite: já se passaram algumas coisas na sua vida? Você sofreu consequências? O Senhor está te dizendo nessa noite: levante sua cabeça, ande de cabeça erguida, não deixe o maligno te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Não permita o maligno te escravizar no lugar onde Deus já te redimiu e te resgatou. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu pausar um pouquinho para eu assimilar o que eu estou falando para a minha alma. Deus já me perdoou, Ele me faz andar de cabeça erguida, não vou aceitar mais acusação de ninguém, nenhum diabo pode mais me acusar, porque eu sei o Deus que me amou. Estou sofrendo as consequências, mas eu sei o Deus que me aprova hoje. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor bem forte. Eu sei o Deus que me aprova hoje. Eu posso até estar vivendo as consequências do meu erro, mas vou andar de cabeça erguida. Diga para a pessoa do seu lado: ande de cabeça erguida. Não permita o maligno te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Você pode dizer amém? Não permita o maligno te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Ele já tinha declarado sobre a misericórdia de Deus no Salmo 51. Então aqui ele só está fazendo o quê? Uma reflexão. Vamos terminar o Salmo 3. Aí ele faz uma pausa, agora está de cabeça erguida, ele sabe o amor que Deus tem por ele sabe o quanto Deus agora está com a mão estendida, o abençoando, não quer mais acusação. Depois da pausa, então ele vem no verso de número 5. Eu me deito, eu me deito e durmo. Irmãos, quantas pessoas estão sem conseguir dormir, porque o maligno está te atormentando com coisas que Deus já te libertou, com coisas que Deus já te perdoou, de lugares onde Deus já te tirou de lugares que você não vai voltar mais. Que você possa dizer: eu vou é dormir, eu vou é descansar, porque é o Senhor quem me sustenta. Amanhã eu vou acordar é bem, porque é Deus que me sustenta. Ninguém vai tirar meu sono, ninguém vai tirar meu sossego, ninguém vai tirar minha paz, porque Deus já me deu vitória. Você pode dizer amém? Isso aqui é convicção, né? Gente, é maravilhoso. Depois de um selar de Deus na nossa vida, o Senhor nos traz paz. E olha que eu creio que nessa noite aqui, gente, Davi nem dormiu numa cama fofinha, viu? Ele deve ter dormido na areia do deserto, porque ele estava indo para a torre se esconder do filho. Mas ele estava dizendo: e aí, já prepararam minha cama? Já, rei, está tudo preparado. Então eu vou é dormir. Eu me deito e eu durmo, e amanhã eu torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: é o Senhor que te sustenta. Diga: é o amor de Deus que te sustenta. E quando o maligno usar alguém para te acusar, diga para essa pessoa: eu vou é dormir, viu? Eu tenho mais o que fazer, eu vou é dormir. A palavra do Senhor diz que não há acusação contra os escolhidos de Deus. Davi, ele tinha uma certeza: eu sei que eu estou vivendo as consequências do meu erro, mas a acusação eu não aceito mais, porque o Senhor já me perdoou. O Senhor já me perdoou. Você pode dizer graças a Deus? Gente, olha a diferença do início do Salmo 3 para o verso de número 6. Não me assustam os milhares que me cercam. Ele sabia que o filho estava vindo com milhares de soldados. Ele está dizendo: eu vou é dormir, porque não me assusta os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Mas ele não tinha falhado, mas Deus já tinha o perdoado. Você pode dizer amém? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. Diga glória a Deus. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. É interessante que o Salmo termina
Mas Davi joga outra pausa, né? Muito interessante isso, né? E por que ele joga essa última pausa? Ele estava dizendo: deixa eu pensar sobre tudo que eu falei até agora. Deixa eu degustar isso. Deixa eu me alimentar disso. O Senhor está te convidando a fazer isso nessa noite. Deixa eu alimentar dessa palavra. Ele estava dizendo mais ou menos assim: eu sei que quando eu deitar para dormir, quando eu colocar minha cabeça no travesseiro, o maligno vai vir com setas na minha mente. Eu sei disso. Eu sei que ele vai me tentar com pensamentos diferentes daquilo que Deus já determinou para a minha vida. Eu sei disso. Então, deixa eu colocar outro selar aqui, para eu pesar tudo que eu falei até agora. E sabe, irmãos, eu acho que aquela noite de Davi foi uma noite, como lá em casa a gente costuma orar, eu e as crianças, uma noite de sono tranquilo e reparador. O Senhor está te dizendo isso nessa noite. E nós vamos orar por você que está tendo dificuldade para dormir. Você que tem sido atormentado durante a noite. Você que o maligno tem conseguido sequestrar o teu sono. O Deus da paz trará saúde sobre o seu sono. O Deus da paz trará saúde à tua alma. O Senhor vai te fazer descansar. Ele vai trazer tranquilidade. O Senhor vai te levar a águas tranquilas. O Senhor não permitirá mais que os fantasmas do passado continuem atormentando a tua alma. O Senhor está te curando e dizendo: meu filho, minha filha, já resolveu. Já resolveu. Já aprendeu sobre o assunto? Você pode até durante mais um tempo ter que lidar com as consequências do seu erro. Mas comigo está tudo certo. O Senhor está te dizendo isso nessa noite. Comigo está tudo certo. E ainda mais, eu vou te ajudar a lidar com essas consequências aí. Porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador. Fique em paz, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Agora eu quero só os instrumentos, sem vozes, sem palavras, sem cântico, apenas para você pesar tudo aquilo que Deus te falou até agora, para você refletir sobre tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao teu coração até esse momento. Esse é o momento de selar. Esse é o momento de pesar as palavras. Eu sei que nesse momento há uma luta intensa no teu coração, o maligno tentando te acusar de mais algumas coisas. Eu repreendo isso, meu Deus, no nome de Jesus. Traga a tua paz. O Senhor é o Deus que não abandona os seus. A tua palavra diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero liberar uma palavra, meu Deus, de reconciliação. Eu quero liberar, meu Deus, uma palavra de cura para pessoas que têm vivido uma luta intensa contra acusações sendo uma sequência na sua vida. O Senhor é o Deus que perdoa. E a tua palavra diz que o Senhor não lança em rosto. O Senhor é o Deus que perdoa, e a tua palavra diz que o Senhor lança a acusação no mar. A tua palavra diz que o Senhor lança a acusação no mar, nas profundezas do mar. Então que o Deus de paz, derrame sobre nós nesta noite como uma chuva fina, a graça, o perdão, a cura, a regeneração, a restauração, em nome de Jesus. É aí no teu lugar que o Senhor vai te curar. No meu coração há um desejo muito grande de chamar pessoas aqui na frente para orar, mas não vou fazer isso, porque será aí no teu lugar, no teu canto, nesse lugar entre você e Deus. O Senhor está realizando um selar neste momento na tua vida. Há pessoas aqui que estão refletindo profundamente sobre vales que já passaram,
sobre assuntos que pareciam esquecidos, mas que o Senhor resgata, não para te atormentar, mas para trazer paz. O Senhor está resolvendo as coisas, o Senhor está resolvendo as coisas, o Senhor está reconciliando todas as coisas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Você pode declarar isso aí no seu lugar, com toda a fé do seu coração. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última Palavra vem de declare isso com toda a força do seu ser. Vamos juntos, declara isso. Você que está em casa, levante as suas mãos também e declare isso. Eu vou descansar, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Diga: eu vou descansar, oh de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, você que deseja entregar o seu coração para Jesus, esse é o momento. Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, e já faz tempo. Ele está te convidando para uma reconciliação. Não deixe isso passar desapercebido. Não deixe passar isso correndo na sua vida. É momento de você se jogar nos braços do Senhor e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador. Se há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, eu quero orar por você aqui na frente do altar. Você que quer entregar sua vida para Jesus e não quer deixar isso passar correndo na tua vida, Jesus está te chamando, então entregue. Entregue o teu amanhã, entregue o teu futuro, entregue os teus planos, entregue os teus sonhos, entregue os teus projetos. Jesus está te convidando para tomar essa decisão. Jesus, o nosso amanhã nós já entregamos nas tuas mãos, e estamos fazendo isso publicamente. Tudo está nas tuas mãos, a nossa vida, o nosso futuro, o nosso amanhã. Diga isso a Jesus: eu vou descansar. Ah, meu Deus, isso não vai passar desapercebido na nossa vida. Não vamos deixar passar correndo esse assunto na nossa vida. A nossa vida está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle. O Senhor tem o controle total e absoluto das nossas vidas. Levante bem alto as suas mãos e diga isso mais uma vez: eu vou descansar. Eu vou descansar.
pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Diga isso. A última resposta. Meu Deus, eu quero te agradecer. Mas antes de encerrar, eu quero orar por essa pessoa que tem vivido tormentos noturnos. A noite tem sido, meu Deus, um grande desafio na vida dessa pessoa. Aliás, eu oro nesse momento, meu Deus, por pessoas que têm sido atormentadas quando vai se aproximando a hora de dormir, porque parece que é a hora mais desafiadora. Está sozinho consigo mesmo, sozinha consigo mesmo. Eu declaro a bênção de paz, eu declaro a bênção de cura sobre o sono, meu Deus. Não mais esse ambiente de quarto será o tempo de terror, não mais, no nome de Jesus. O maligno não usará mais isso como instrumento de tormenta, não mais, no nome de Jesus. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus que faz o homem que está fugindo do seu próprio filho, depois de pesar, de pensar, de pausar a sua vida, declarando que confia no Senhor, é o Senhor quem faz esse homem dizer: em paz eu me deito e durmo, e amanhã eu acordarei, porque é o Senhor quem me sustenta. Eu declaro essa palavra sobre a vida dessa tua filha e desse teu filho, a bênção de paz. A tua palavra nos diz: e o Deus de paz estará com vocês. Pois nós recebemos essa palavra, nós assimilamos essa palavra. Essa palavra não vai passar correndo pela nossa vida, não, de jeito nenhum. Nós recebemos, nós aceitamos, assimilamos essa palavra e declaramos que o nosso coração está cheio de paz. Declaramos que o nosso coração está cheio de paz, pois já entregamos o nosso amanhã. Entregamos o nosso amanhã nas mãos de Deus. Em paz nos deitaremos e dormiremos, e amanhã acordaremos, porque é o Senhor quem nos sustenta. Não importa os milhares, não importa os milhares que vêm contra nós, do nosso Deus temos a ajuda. O nosso Deus é o nosso sustento. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por isso. Obrigado pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Obrigado pela provisão que vem através da tua palavra, trazendo paz, trazendo sossego, trazendo alegria, trazendo tranquilidade no nosso coração. Em paz nos deitaremos e logo dormiremos e acordaremos no outro dia, porque é o Senhor que nos sustenta, porque o nosso amanhã nós já entregamos nas mãos do Senhor. Obrigado, meu Deus. Leva-nos em paz, leva o teu povo em paz, dá uma noite de sono tranquilo e reparador. Que os teus filhos, que as tuas filhas descansem no Senhor, na certeza de que temos um Deus que nos toma nos braços, o Senhor que nos toma nos seus braços e nos faz descansar em Ti. Nós te agradecemos. O nosso amanhã já colocamos nas Tuas mãos. Obrigado por isso. Leva o Teu povo em paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados, guardando e protegendo, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Uma noite de paz, de um sono tranquilo e reparador. Vá dormir porque o Senhor te sustenta. Um ótimo final de semana, um bom feriado a todos.